Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente vai começar mais uma live hoje aqui da Fox Pitch, tá? Vai falar eu e o Canhada, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos do coronavírus na economia, tá? A gente vai falar um pouquinho da economia tradicional, vamos falar um pouquinho do ouro também, e a gente vai bater um papo sobre como as criptomoedas devem se comportar, tá? Fala Canhada, beleza? Fala aí, Felipe. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo em ordem aí? Opa, tudo bem, e você, como é que tá aí de isolamento? Rapaz, estamos vivendo aqui, né? Preocupado com o Brasil e com como tudo isso vai chegar ao fim, né? Como que vai ser o andamento de toda essa história que a gente tá assistindo aqui, tá vendo. Enfim, nunca imaginei nada nem perto disso. Pois é, eu também não. Até cortei o cabelo, tirei a barba para evitar a transmissão, aí cada um fazendo o que dá, que pode, né? Eu diminui a minha, mas se eu tirar, eu fico com 13 anos de idade, aí não é tão. Também. Bom, vamos começar. A gente vai falar um pouquinho, tá, do impacto do coronavírus na economia, tá? Eu e o Cunhado, a gente vai discutir um pouquinho dos impactos na economia tradicional, tá? A gente vai falar também do como que o ouro pode se comportar e por que a gente acha que as criptomoedas até podem se sair bem ou mal nisso, tá? A gente vai falar também um pouquinho de como os governos também estão se aproveitando isso para tirar liberdade e tal. Acho que vai ser um bate-papo bem legal aí para vocês. Bom, vamos lá, Canhada. A gente está vendo aí os setores da economia se movendo, alguns fazendo cortes, outros trazendo estímulos monetários. Cara, na sua opinião, o que você acha que vai acontecer com o coronavírus? O que você acha? Como que você acha que vai estar a economia depois? Você acha que os governos estão agindo certo? Fala um pouquinho da sua opinião. Cara, acho que, bom, a gente já entrou em recessão, acredito que global, né? Não tem um país que vai sair imune a toda essa situação. Acho que toda essa crise econômica já bateu com força em todos os países, né? Acho que é quase impossível a gente falar de alguém que vai estar isento e vai sair tranquilo no final de toda essa situação, né? Acho que está todo mundo preocupado, tentando entender ainda qual é o tamanho do apoio que o Estado vai dar ao empreendedor. A gente sabe que o Estado vai dar, mesmo em economias mais liberais, é o que está acontecendo. O Estado está interferindo diretamente, está colocando rios de dinheiro na economia. Entendo os motivos pelo quais ele está fazendo isso. Concordo com a maioria deles nesse momento. Acho que faz sentido. E outra, não é bem uma política expansionista, né? Igual a gente já teve em outros momentos do país, né? Dado que a gente está entrando em recessão e que a demanda diminuiu brutalmente de todos os produtos e serviços, a injeção de dinheiro feita pelo Estado nesse cenário, eu entendo que não necessariamente causa inflação. Não sei quanto você concorda com isso, Trovão. Eu concordo com boa parte do que você falou. Eu acho que tem um lado que eu não sei até que ponto esses estímulos estão vindo para os setores certos, né? Porque aparentemente eles estão injetando esse dinheiro, né, se cair na mão da população de uma vez, provavelmente vai causar uma inflação de preços, né? Então eu acho o que parece que está acontecendo é uma inflação de ativos, né? Então, as ações de grandes empresas, aí os bancos centrais estão comprando mais, estão aumentando a participação do setor privado. Esses preços não estão caindo como deveriam cair, né, numa crise. Então, eu tenho um grande questionamento aí de até que ponto os governos não vão estar empurrando esse problema, né, dessa crise mais para frente. Tá? Ninguém quebrou ainda, né? Então, nenhuma grande empresa, nenhuma grande companhia anunciou sua quebra, né? E nenhum banco também, até onde a gente está sabendo. Apesar dos trilhões injetados na economia, ainda, né, até o momento, parece que está funcionando e que ninguém tá tendo um grande problema, assim. Tá funcionando, em teoria, né? A gente viu o que você falou, né, da recessão, a gente tem visto a queda da produção mundial, né? Então a China parou, já parou há bastante tempo, está querendo voltar aí aos poucos. Né, a economia tradicional parece que está lastreada, né, na produção das empresas, né? Então eles acabam
baseando suas previsões de inflação de como a economia vai ser no futuro. Então, acho que tem tem alguns problemas aí que acho que estão meio que passando areia ali em cima do buraco que logo logo vai descobrir. Exatamente. Ainda estou aprendendo sobre tudo que está acontecendo. Tem muita coisa nova aí no dia a dia, né? Eu não sou economista de formação, sou administrador. E tem muita coisa que nem mesmo os economistas formados estão sabendo explicar exatamente quais são os efeitos de estudo, né? Outra Né? coisa, o governo realmente injetando dinheiro direto na mão do trabalhador, ok, mas se a economia entra em recessão, ele arrecada menos, então ele pega o dinheiro de impostos para colocar na mão da ponta final, vamos falar assim, mas ele não tem de onde retornar esse dinheiro para dentro do caixa porque a economia entrou em declínio. Como fica isso, né? Da onde está saindo esse dinheiro? É uma grande dúvida. Exatamente. Enfim, a gente tem um ótimo ministro, teve uma live recente aqui, ele explicou bastante coisa, foi bem legal. Tá de um setor mais tradicional, né, uma corretora tradicional, fez uma live, convidou o ministro para participar, e é bem interessante, eu até recomendo todo mundo assistir ela. Estou acompanhando aqui. Vou esperar o pessoal entrando mais, a gente está em 37 pessoas agora. Tem um pessoal que está perguntando aí qual o tema da live. Eu coloquei no comecinho, mas para quem está entrando agora, tá? A gente vai falar sobre os impactos do coronavírus na economia e no Bitcoin, tá? A gente vai falar um pouco do impacto na economia tradicional, que é o que a gente já começou a falar. Vamos falar um pouquinho do ouro, tá? Das criptomoedas, tá? Se vai ser bom ou ruim depois de tudo isso. A gente vai falar também, comentar um pouquinho de algumas atitudes dos governos, tá? Então, principalmente em relação à liberdade. É, Cara, é, é interessante notar a resiliência do Bitcoin, né, frente a tudo isso. Que apesar daquela queda, logo na primeira semana que todas as bolsas derreteram, foi uma queda bem alta do Bitcoin, chegando ali a 3 mil, se não me engano, $3.360, ou algo assim, em algumas corretoras, nem todas atingiram. Foi um movimento tão rápido que sequer corrigiu no mundo todo, né? Nem todas as corretoras atingiram esse patamar de preço. E logo em seguida retornando ali para a faixa dos 5 6 mil dólares, né? E é interessante notar que contra os grandes críticos do Bitcoin, que acreditam que o Bitcoin não vale nada, não serve para nada, não tem a menor função no dia a dia, enfim, o Bitcoin não chegou a zero, né? Sem nenhuma injeção de capital, sem criar dinheiro do nada, sem apoio de nenhum governo, apenas seus entusiastas no entorno ainda continuam mantendo o valor do Bitcoin acima de 6 mil dólares aí, acumulando uma alta muito respeitável nos últimos 2 anos, apesar de tudo. Comparado às bolsas, ainda o Bitcoin está segurando bem. Né? Continuo bem otimista com o Bitcoin para esse ano, viu? esse tocou no ponto-chave, né? O Bitcoin não tem estímulo nenhum, ele é totalmente o valor dele é no que as pessoas usam, né? Na- no uso dele, né? Que as pessoas atribuem. E, cara, sem nenhum estímulo aí trilionário que aconteceu com as outras economias, né? O Fed, né? Se oferecendo para salvar os bancos centrais, né? Não só salvar mais os bancos agora os americanos, né? Ele quer injetar dinheiro nos bancos centrais para eles terem liquidez. Né? O Bitcoin e as outras criptomoedas, mas principalmente o Bitcoin, se mostrou muito forte. Ele caiu, mas se recuperou rápido. Lembrando que esse ano é um ano de halving, tá? A gente vai ter halving daqui poucos dias, tá? Acho que por volta de. Deve estar estimado por volta do dia 10 de março, tá? 10, 11 Pesquisa desculpa, já. 10, 11 de maio. Então, eu acredito também na força das criptomoedas, né? Tem um artigo que eu li na Forbes, tá? Que é Ainda está do ainda tá 13 de maio, Trovão, só corrigir, né? 13 de maio. Isso. 44 dias pro alvo. Boa. Bom, comentando aqui, eu li um artigo do Kyle Torpey, tá? Que ele escreveu para Forbes sobre as expectativas do Bitcoin a 100 mil dólares, tá? Então ele fala de um rapaz chamado Pompliano, né, que vem prevendo o Bitcoin a 100 mil dólares no final desse ano, e ele fala um pouco dos motivos, né, porque que ele acha que o Pompliano está certo.
Tá certo não, tem grande chance dele acertar nessa previsão, né? Uma das coisas que ele fala, né, sobre, ele inclui o ouro, que o ouro sempre foi visto como uma reserva de valor universal, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que o ouro, apesar dele ser escasso na natureza, tá, a quantidade de que ele está disponível para as pessoas é quanto ele custa para ser minerado, tá? Então, é sabido que o núcleo da Terra tem muito ouro, tá? Porque o ouro é um metal pesado, então na formação da Terra esse ouro foi tudo para o fundo, e o ouro que a gente minera é o ouro que subiu um pouco para perto da superfície terrestre com as erupções vulcânicas, tá? Então, assim, se um dia o ouro subir muito de preço, vai compensar você minerar ouro mais profundamente, tá? E aí você vai ter novamente uma quantidade enorme de ouro disponível para as pessoas e vai fazer o preço também cair porque a oferta é muito grande. Ou até minerar em asteroide, né, como foi sugerido por algumas pessoas alguns meses atrás, que alguns asteroides têm uma grande quantidade de ouro, que se valer a pena você pode ir até um asteroide e minerar esse ouro, tá? Diferentemente, né, o Bitcoin ele é realmente o único material escasso, né, que o ser humano conhece, tá? Ele é limitado na natureza matemática e ninguém consegue criar mais bitcoins. Então tem uma perspectiva muito grande do Bitcoin se valorizar bastante nesse ano, tá? Ou nos próximos anos. Mas eu acho que em pouco tempo ele deve superar a máxima histórica ali de por volta de US$ 20.000. O Bitcoin me ensinou muito sobre economia, né? Enfim, desde que eu comecei a lidar com isso lá em 2013, 14, enfim, montamos o Foxbit e tudo mais, eu venho em constante aprendizado. Obviamente ainda tem uma curva ainda sobre o que aprender, sem dúvida nenhuma, mas é interessante você notar como as coisas funcionam, né? Tudo bem, a gente está em uma crise, faz sentido algumas ações mais drásticas, ok, mais enérgicas, enfim. Acho que eu, em posição de poder dentro do governo, talvez não tomaria tantas ações diferentes. Acho que algumas delas eu compartilho das ideias, né? Ah, mas com um simples apertar de botão e uma decisão de alguém, trilhões são impressos. Você não altera o código do Bitcoin para esse tipo de situação sem um consenso entre todo mundo que utiliza o Bitcoin, todos os nós, né, Trovão. E aí você vê o quão frágil é a economia, né? Quão frágil é a economia real, dita julga real, né? Julga tradicional, frente ao próprio universo de criptoativos. Assim, acho que isso é bom em alguns pontos, né? Só olhando apenas o aspecto econômico, em algum grau aqui, para que o pessoal entenda como funciona tecnicamente o Bitcoin, quanto é as liberdades de alteração de código, para onde vai, para onde vem, emissão de novas moedas, novos tokens, enfim. O quão diferente é do tradicional, onde um político, você votando ou não nele, você sendo ou não eleitor dele, onde esse cara toma decisão e consegue mudar as coisas ao seu bem-querer, né? E aí a gente vê coisas graves, não só econômicas, mas também em relação às liberdades individuais, né? O Itzel acabou de anunciar aqui agora que vai prender quem descumprir inclusive está no UOL agora, tá? O Rio vai prender quem desrespeitar o isolamento, na matéria das 2h26 da tarde. Cara, entendo a questão de saúde, entendo o quão grave é as pessoas exporem outras ao vírus e o quão complexo é isso, mas discordo totalmente de restringir as liberdades individuais, né? O seu direito de ir e vir foi embora com uma canetada. Então, se você está dentro de um regime político, e todo mundo está, né, de alguma maneira, é assim que funciona. Isso vale para tudo que você conhece no dia a dia, tudo que você entende como lei. Mas a lei é difícil mudar, mas a lei não muda. Mas eu tô seguro, eu tô tranquilo juridicamente, porque a regra é essa. Cara, olha aí, olha o que está acontecendo. Entendeu? Em poucos dias a gente vê uma mudança drástica. Eu garanto que ninguém afirmaria que isso seria possível 3 meses atrás. Agora é. Entendeu? Com certeza. As pessoas têm que entender que não é tão difícil mudar as leis, né? O difícil é você ter as leis mudadas pelo interesse certo, né? Então agora
os políticos, por interesse próprio, né, de evitarem, né, um grande colapso, né, com o coronavírus, que eles provavelmente podem não ser reeleitos, né, eles tiram as liberdades individuais para garantir o interesse deles, né, enquanto a população precisa se conscientizar de que ela precisa também lutar pelos direitos dela, né, não adianta você negar, né, que o Estado existe, que está aí, que traz as consequências para as pessoas. No final das contas, todas essas contas, todos os políticos saem do nosso trabalho. Tá? É o dinheiro que é tirado do trabalhador, né, das pessoas que pagam impostos, para sustentar todo o governo e a gente precisa que os interesses das pessoas sejam atingidos. Eu achei legal, cara, que você, voltando agora no Bitcoin, que você falou, né, das pessoas conhecerem mais tecnicamente o Bitcoin, eu lembrei de uma frase que eu não lembro mais quem foi que falou, eu não lembro se foi o Dan Tapscott ou se foi o Kiyosaki lá, o escritor do Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala sobre criptomoedas, né? Ele fala o seguinte, não invista no que você não conhece, então conheça logo sobre criptomoedas, né? Exatamente. Aprenda sobre isso e aprenda rápido, né? Exatamente. A live está aumentando aí. Pessoal, quem tiver pergunta, pode pôr aí, a gente está olhando, está analisando a ideia é ser interativa, tá? Não é só um monólogo aqui, não. Isso. Tem uma pergunta aqui, pediram para a gente fazer uma comparação do Bitcoin com o dólar, tá? Eu vou falar um pouquinho a minha opinião. A gente tem que lembrar que a partir da década de 70, todas as moedas emitidas por governo, inclusive o dólar, ela é o que a gente chama de uma moeda fiduciária. Ela é baseada numa dívida do governo com as pessoas. Ela não tem um lastro num ativo como ouro, tá? Num ativo de terra ou qualquer outra coisa. Ele é simplesmente lastreado na confiança de que o governo vai manter aquela moeda valendo alguma coisa, tá? Então, todo o dólar, por exemplo, ele é simplesmente um papel com um valor escrito, tá? Ele não tem nenhum tipo de garantia real, tá? Se você for trocar uma nota de US$ 10 nos Estados Unidos, no Banco Central, você vai receber duas notas de 5. Tá? É isso. Tá? Diferente, e assim, e o dólar tem uma pessoa, tem um banco central controlando, tá? O Fed. Tá? Então ele pode imprimir dinheiro, colocar à disposição dos bancos, né, das pessoas, basicamente quanto de dinheiro eles quiserem, tá? Já o Bitcoin não. O Bitcoin ele tem uma natureza escassa, você tem uma quantidade limitada de Bitcoins na natureza matemática. Os Bitcoins você consegue fazer qualquer pagamento sem fronteiras, tá? Você não tem ninguém controlando, ninguém pode te censurar, tá? Impedir de você de gastar seus Bitcoins, ninguém pode te pedir de entrar, tá? E ter um endereço de Bitcoin com Bitcoins ali, tá? Ninguém pode censurar ou te bloquear, nenhum tipo de coisa. Você tem pagamentos, né, internacionais, não tem como um governo restringir esse uso da moeda, tá? Então, por exemplo, Cuba, Coreia do Norte não podem usar dólar, tá? Tem embargo, tá? O Bitcoin não tem isso, qualquer ser humano pode usar, independente de nacionalidade, independente do regime político, tá? Do país onde vive. Então, ele é livre, ele é open source, qualquer um pode auditar, qualquer um pode verificar, qualquer um pode minerar, qualquer um pode auditar de forma muito simples, tá? Basicamente baixando software, tá? Você pode auditar tanto o código do Bitcoin quanto as transações sendo feitas, tá? Nesse momento eu estou rodando um nó de Bitcoin aqui, e todas as transações que estão sendo feitas nesse momento, o meu nó está validando e propagando as transações que são honestas e rejeitando as transações que são desonestas ou que quebram de alguma forma as regras, tá, de transação. Você, Canada, quer falar um pouquinho sobre o dólar e Bitcoin? Cara, o dólar alto e na velocidade que subiu esse ano ajudou a segurar para os brasileiros, né? Quem comprou Bitcoin aí olhando simplesmente para reais, não se expôs diretamente ao dólar, né? Convertendo seus Bitcoins para dólar. Ele acabou segurando um pouco a baixa que poderia ser maior aqui no Brasil, né? E o Bitcoin, o dólar aí já superando 5,17, deixa eu até verificar quanto está atualmente. 5,18 o comercial. Perspectiva, na minha opinião, ainda é alta. Ainda acredito que o Bitcoin possa, ou que o dólar continue subindo aqui no Brasil ainda. A economia continua com muita incerteza, né?
Eu conheço várias pessoas que trabalham na economia tradicional, né, setor de transporte, setor de fábricas, conheço vários proprietários de fábricas de pisos ali, principalmente a região de Corderópolis, a região de Rio Claro, é muito forte aqui no interior do estado de São Paulo. E, cara, tá todo mundo muito preocupado com tudo que vai acontecer, tudo que tem por vir, né? Esses são produtos que não são julgados pelo governo como produtos prioritários, né? Não é alimentação, então não tem por que transportar ou continuar o transporte desse tipo de produto, né? Então, realmente, tá parado, tá tudo parado. E o pessoal não tem capital de giro. Já acontecia enfim, já há algum tempo, né, na região no interior, os empresários pagavam fretes, serviços, produtos, enfim, passando o carro de um para outro, terreno, casa, enfim, já não tinha dinheiro circulando em grande montante, né? Já estava aí a galera fazendo escambo aí para liquidar suas dívidas já no Brasil já há algum tempo. Acho que isso só expõe algo que já estava ruim, né? Exatamente. Acho que Bom, o cara, coronavírus acaba sendo meio que uma agulha, né, nessa economia toda, né? exatamente. Aí eu acho que o Bitcoin é outra agulha. Exatamente. Cara, tem uma pergunta aqui, ó. Vocês acham que essa recuperação rápida do Bitcoin foi porque a bolsa caiu e os investidores passaram para o Bitcoin? O que você acha? Não, eu discordo. Eu acho que o volume ainda não. O volume de negociação de Bitcoin, apesar de alto no mundo todo, e aí, se eu for olhar só Brasil, ele ainda tá muito distante do que é a B3 no dia a dia, cara. Então, assim, a gente está crescendo, sem dúvida, tem potencial gigantesco, mas não enxergo que esse movimento aconteceu ainda. Acho que as pessoas estão procurando sim ativos alternativos, coisas diferentes e para tentar se proteger. Continua todo mundo preocupado com a economia como um todo. Então, nesse sentido, o ouro tem muito apelo e ainda assim o ouro caiu. Bitcoin, para quem conhece, tem muito apelo. Existe muito preconceito no mercado financeiro contra criptomoedas. Então, poxa, já assim, tem vários exemplos de reuniões que eu tive com bancos, grandes instituições do Brasil, executivos aí, onde a gente senta para falar de criptomoeda e é praticamente criminalizado, né? Então, acho que esse movimento ainda não aconteceu. Basicamente isso. Eu concordo, eu acho que assim, a gente teve aquele começo de crise, né? Todos os ativos caíram, né? Inclusive o ouro, todas as bolsas. E eu acho que não houve uma migração grande para Bitcoin. O que eu acho é que essa impressão, né, essa injeção muito grande de dólares, tá, nos ativos feitos pelo Fed, eu acho que vão fazer o Bitcoin sair fortalecido no futuro, tá? Eu acho que ele tem Sim. um ganho ainda não é imediato, acho que não vai sentir tão imediatamente. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui, Canhada. Se se essa pandemia, né, pode ter algum efeito na mineração. Você acha que pode impactar a mineração de alguma forma? Acredito que sim. Assim como está faltando peça de reposição e manutenção em diversos setores da economia, porque as fábricas estão paradas, isso não deveria ser diferente no setor de eletrônico. E aí vamos olhar somente para o equipamento, vai de forma fria. O equipamento de mineração, ele é um hardware. Ele tem seu tempo de vida ali, né? E a maioria das empresas que fabricam esses equipamentos estão na China. A China, em teoria, pelo que está saindo na mídia, já está voltando à normalidade em diversas áreas de lá. Então, isso diminui talvez o impacto. Mas se o contrário ainda tivesse acontecendo e a China ficou parada por pelo menos aí 3 meses, falta peça em todas as áreas. O eletrônico não é diferente. Falta peça para iPhone, falta peça para placa de vídeo, falta peça para tudo, né? Então, não imagino como isso seria diferente. Então, a economia totalmente travada, todas as fábricas paradas, impacta não no que já está ali conectado, no equipamento que já está ali rodando e tudo mais, bonitinho, mas na manutenção deles, né? E na compra de novos equipamentos para aumentar o hash power
daquele minerador, né? Então, assim, o que ele já tem tá ali, tá funcionando, não é minerador, né? Você não é uma pessoa física que precisaria ficar fazendo qualquer atividade. São poucas pessoas que dão manutenção em é, uma grande mineração de Bitcoin, Fazenda de vamos falar, uma mineração, grande né? fazenda de mineração. Então, assim, você não envolve muitas pessoas na manutenção, uma vez que os equipamentos já estão instalados. Mas Uhum. esses equipamentos vão falhando com o tempo, é natural, é razoável, é normal, e aí você precisa repor. Se a fábrica que fabrica equipamento está parada, ou as peças, os componentes que você pode trocar, substituir para uma simples manutenção também estão parados, isso vai refletir em problema no médio e longo prazo. No curto prazo, impacto zero, praticamente, nesse setor específico, né? Porque ele, Sim, uma vez que ele já está totalmente instalado e o equipamento está pronto, está tudo bem. Vamos falar sim. assim. Eu concordo Você pode falar o que você pensa aí. eu concordo e também tem um outra, é, um outro assunto, né, que a gente tem que pensar assim, a mineração de Bitcoin, ela usa a energia excedente, tá? Então, é uma energia não essencial. Eventualmente, né, se alguma hidrelétrica, né, alguma fornecedora grande de energia tiver um problema, com essas faltas de peças também, a própria geradora de energia também pode ter algum problema de fornecimento, tá? Eu acho que isso não é um cenário de curto prazo, é só se essa pandemia realmente se estender por muito tempo, eu acho que isso pode acontecer, mas é uma coisa que a gente precisa ficar ligado, né? Aparentemente, né, os números já se normalizaram na China, não tem mais casos internos, né, são só casos importados. Então eu acho que tem perspectiva da gente passar por essa crise num curto, médio prazo aí, não tem que se preocupar tanto. Mas de qualquer forma, se essa crise se estender, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Sim. O Henrique está perguntando sobre a alta volatilidade do Bitcoin, né? Nesses tempos. Olha, de quarta-feira até sábado, eu diria, mais ou menos, o Bitcoin ficou extremamente estável, variando entre 30 e 50 dólares para cima ou para baixo, que para o Bitcoin isso é nada. E se você comparar percentualmente em relação ao próprio dólar, na semana passada, o Bitcoin foi quase uma stablecoin nos últimos 3 dias da semana passada. Realmente bem estável. Isso é bem interessante notar e entender. Tá? Não sei se todo mundo entende o que é uma stablecoin. Tá? Se tiver dúvida, coloca aí, por favor. Ah, Explica rapidinho o que é uma stablecoin. Stablecoin é um token, em teoria, lastreado em um para um com alguma moeda corrente de algum país, alguma moeda fiduciária. Né? Tipo, tem um stablecoin em dólar. Então, deposito um dólar no banco, recebo um token onde eu consigo mover ele livremente utilizando o blockchain, normalmente do Ether, que está acontecendo, do Ethereum, um RC20, né? E aí eu consigo mover esse poder de compra, esse dólar tokenizado de carteira A para B, e quando eu resolver retornar isso ao banco, eu devolvo esse token e o banco me devolve aquele dólar que eu tinha depositado previamente ali, tá? Enfim, basicamente é isso. Um para um é lastreado, né? A gente brinca do Bitcoin ficou muito estável de preço, que ele praticamente virou uma stablecoin semana passada, no final da semana. Ficou totalmente parado, entendeu? Seria ótimo para uso no comércio, né? Porque não varia de preço. Variou menos que o real. O real Sim, versus o dólar, né? Variou muito menos. o real O- tá bem mais volátil esses dias, né? Exatamente. É isso aí, Canhadas. Tem mais algum ponto? Cara, acho que é interessante a gente estar fazendo a primeira live 100% exclusiva no Instagram, né? Vamos testando essa Uhum. mídia aqui, totalmente. Achei bem interessante, bem dinâmico aqui. O pessoal mandando bastante pergunta. Quando vai ter futuros trading de Bitcoin na Foxbit? Cara, infelizmente e provavelmente não esse ano. A gente olha, é um negócio que poderia movimentar bastante o mercado aqui local, né? Mas a gente tem diversas exchanges mundo afora que fazem isso muito bem também. Então você consegue utilizar normalmente lá fora. Em breve, quem adoraria ter isso em real, mas é quase impossível falar que vai ter isso esse ano, tá? Essa parte de futuros, né, que a gente envolve uma classe de ativos chamado derivativos, né, seria um derivativo do Bitcoin. Tem uma dificuldade
legal, muito grande, tá? Porque esses ativos, se eu fazer o Bitcoin, por exemplo, ele pode ser negociado, não tem nenhuma regra específica. Agora, se você cria um derivativo de qualquer objeto, pode ser um derivativo de cadeira, você tem uma regra na CVM para fazer. Então a gente não conseguiria fazer sem um apoio da CVM ou sem se tornar uma instituição financeira. Então é bem burocrático, não é muito fácil fazer. Eu tenho muita vontade de ter aqui na Foxbit, mas eu acho que isso vai ser um desafio para quando os reguladores estiverem mais cientes de como funciona uma criptomoeda, tá? Depende um pouco também deles terem mais contato, estarem mais familiarizados com os ativos. Sim. Bom, até aproveitando a live aqui, quem quiser negociar Bitcoin em volumes, a gente tem o OTC da Foxbit. Eu estou tocando diretamente aí, quem precisar entre em contato, a gente pode apoiar. Basicamente a gente tem condição plena aí de atender qualquer liquidez entre 100 mil reais no OTC até 10, 20, 30 milhões no dia tranquilamente, tá? Sem nenhum tipo de estresse. Então, o volume de OTC segue crescendo, né? O volume da Exchange também deu uma estabilizada semana passada, desde quarta-feira passada, com o Bitcoin estável, ficou mais tranquilo, né? O volume de negociação aqui no Brasil. A gente segue acompanhando e o pessoal acumulando Bitcoin aí, olhando para o longo prazo, né? É isso aí. Bom, tem uma pergunta. Vocês têm um perfil de clientes da Foxbit? Qual a maior faixa de idade? Se não me engano, algo como 60, 65% dos clientes da Foxbit têm entre 25 e 45 anos e são homens, tá? Na verdade, a totalidade de homens é bem alta, acho que mais de 80%. É 92, acho que é 92%, se não me engano. Realmente, a mulherada aí tá fazendo falta pra gente, cara. Vamos comprar mais Bitcoin aí, mulherada. Aproveita. Aproveita que não pode ir no salão. Aproveita, não tá trabalhando, né? Tá em casa, podendo aprender mais sobre economia, aprender mais sobre criptomoeda. Verdade. A gente tem o nosso canal do YouTube, a gente tem aqui apoiado constantemente, semanalmente aqui, vamos tentar fazer essas lives trocando ideia e tirando dúvida, e vale para todo mundo. Enfim, acho que Bitcoin é da criança ao idoso, não importa a idade, você tem que ter Bitcoin. Tá? Quem tiver filhos aí, compra uma fração de Bitcoin, dá para seu filho, garante o futuro dele. Garanto o seguinte, se você comprar uma pequena fração em Bitcoin hoje, ou você vai fazer, tá garantindo a faculdade do seu filho, ou ele compra a faculdade. Das duas, uma coisa vai acontecer. Sim, verdade. O Bitcoin foi feito para as pessoas, né? Então, quem quiser conhecer e quiser investir, acho que vale a pena aí. Uma outra pergunta do Gebrandini, Canhada, acho para você. Você comentou de altos volumes. Quem costuma negociar com volume? Tá. Tem muita gente, Gebrandini, né, que está diversificando mesmo. Eu vi alguns movimentos. Isso não é de agora, tá? Não é dado a queda da bolsa atual, enfim. Mas eu vejo que muitos empresários, muitos investidores têm considerado sempre na faixa ali de 1 a 2% do seu portfólio em Bitcoin. E graças a Deus aí tem acontecido de muita gente grande, com recurso, olhando para isso com carinho, né? Então a gente está aí para apoiar, tirar as dúvidas e ajudar nessa construção de portfólio em cripto aí. Tudo que a gente puder auxiliar com todo o nosso aprendizado aí e experiência, a gente está aqui para ajudar. Quero ser um influencer de Bitcoin. Rola uma taxa zero? Valeu, Gebrandini. Cara, acho que a gente precisa de mais gente trabalhando pelo ecossistema, né, Trovão? Acho que realmente tem poucos youtubers, poucos falando sobre isso. Eu não me considero um youtuber, não sou um cara muito bom com isso, acredito. Mas a gente tenta apoiar da nossa maneira, né, Trovão? Mas a gente está mais no back-office mesmo, no dia a dia ali. Eu vendo Bitcoin, quer comprar Bitcoin, eu vendo. Agora, falar sobre, ainda a gente está aprendendo. Eu acho que eu sou tipo aquele professor que tem uma noção, sabe, mas é um pouco difícil ainda de passar conhecimento. Estou melhorando ainda na didática aí.
Então, tu puder apoiar o ecossistema e fazer um trabalho nessa linha de explicar Bitcoin para as pessoas é sempre muito bem-vindo. Fizer com qualidade é sempre bom. Faço das palavras do Canhado das minhas, Gebrandani. A Aline também fez uma pergunta. No longo prazo, quanto você acha que o Bitcoin pode chegar? Olha, eu diria, é difícil cravar um valor. Eu acredito que, assim, no longuíssimo prazo, o céu é o limite. Eu acho que todas as economias têm problema e o Bitcoin é um ativo seguro para todo mundo. Agora, aí no médio prazo, aí, vamos falar de 2 anos, eu acredito que ele deva passar da máxima histórica, tá? De US$ 20.000. Eu acho que é a minha opinião. Boa. Ó, o Gebrandini falou que trabalha no escritório da XP, que tá bombando lá. Ele indica Foxbit para quem quer comprar Bitcoin. Vamos melhorar essa relação aí, Brandini. Entra em contato aí com a gente, vamos trocar uma ideia. Acho que a gente Co- pode apoiar aí até um pouco a mais aí para os seus clientes. Com certeza, eu tava hoje em Ribeirão Preto. Essa é Ribeirão Preto, né, Gebrandani? Se for, cara, bate papo, manda uma mensagem pra gente, a gente marca um almoço em Ribeirão. Eu vou ter que voltar aí daqui uns dias. Boa. Trovão, recusa do Bitcoin do Buffett. O que você pensa a respeito disso? Ele é um maior investidor, o maior gênio um dos maiores gênios da história da Bolsa. E ele é um cara crítico de Bitcoin. O que você pensa em relação a isso? Cara, uma coisa que eu acho que a história nos mostra é que os grandes investidores nunca falam o que eles realmente estão fazendo. Então, assim, talvez ele realmente seja tá sendo sincero, não acredita mesmo, ou talvez ele não pode falar que acredita porque o preço disso aí pode explodir se ele falar. E talvez ele queira comprar barato ainda. Então, Também. tem tudo isso. É, Ele nunca falou para todo mundo que entre o começo dos anos 2000 até mais ou menos 2007, 2008, ele comprou o real pra caramba, tá? O real se apreciou muito em relação ao dólar na época. Ele aumentou, acho que o patrimônio dele em quase mais de 100% só com o real. Tá? Então, os grandes investidores nunca falam o que eles estão fazendo. Então, ele nunca vai. Se ele estiver comprando Bitcoin, ele nunca vai falar que vai estar. Tá? Agora, se a opinião dele é sincera ou não, aí só ele sabe. boa. Bom, pessoal, acho que é isso, Trovão. Vamos encerrar ou quer fazer mais um comentário? A gente, pô, eu queria comentar que eu gostei bastante de fazer a live nesse estilo no Instagram. Acho que foi muito satisfatório, a gente atingiu aí bastante gente. Vamos, vamos voltar em breve aí com mais temas, tá? E acho que por isso é só. A gente falou tudo que a gente tinha se proposto a falar, 40 minutos de live já. Boa. Acho que a gente pode buscar alguns convidados aí, quem quiser indicar alguns nomes para trazer, a gente pode fazer um bate-papo mais interativo aqui. Acho que é bem legal. Acho que o Instagram vai funcionar bem. Também acho, gostei bastante do Boa. formato. Enfim, deixa sua pergunta, deixa sua mensagem, a gente está sempre acompanhando. Manda mensagem aqui no Instagram pra gente, a gente vai lendo, vai respondendo, vai trocando ideia. É isso, cara. Foxbit é isso, a gente sempre esteve aberto, sempre está à disposição de todo mundo para realmente tirar dúvidas, apoiar o ecossistema e ensinar sobre criptomoeda, né? Exatamente. Um dos nossos papéis aqui é ajudar a divulgar, falar um pouquinho de criptomoedas, quebrar alguns tabus aí. Por isso que a gente se coloca à disposição, não só como empresa, como também a parte educacional aí de bate-papo com vocês. Boa. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.